Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe fazer o projeto de uma cozinha? Então você sabe que existem muitos modelos de cozinha, né? São formatos diversos. Tem cozinha em L, tem a cozinha em ilha, tem a cozinha península, né? Ou G. Tem aquela mais tradicional, a linear. Mas essas são as mais comuns. Dessas eu tenho certeza que você já deve ter visto, que você deve conhecer. Agora a pergunta que eu faço é: e se você tivesse que montar uma cozinha de um outro país? Uma cozinha de uma cultura diferente, bem diferente. Será que é a mesma coisa? Ou será que existem diferenças? Existem diferenças sim. No estilo, nas cores, também nos padrões. Bom, é o seguinte. Hoje eu vou mostrar para vocês os princípios de uma cozinha kosher. Isso mesmo, uma cozinha judaica. Será que ela é igual às cozinhas convencionais? Igual a essas cozinhas que a gente está acostumado a ver por aí? Não, ela tem diferença e tem muita diferença. E para não cometer nenhuma gafe na hora de executar o projeto, eu vou te ensinar a fazer uma cozinha judaica. Vem comigo! Então vamos lá, hoje eu trouxe para vocês, a cozinha já está pronta e aí eu vou explicar para vocês os princípios e as principais diferenças de uma cozinha tradicional para uma cozinha judaica, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no projeto que eu deixei pronto. A principal característica da cozinha judaica é separar os alimentos derivados do leite e separar os alimentos que contêm carne derivados de carne, ok? Então, eles não se misturam, são áreas diferentes da cozinha. Numa cozinha judaica, olha lá, a gente separa os alimentos e não só os alimentos, como nós separamos a área de preparo, a área de armazenamento, tudo é separado. Ó, são duas pias para que você não misture, né, os utensílios que tiveram contato com carne e os utensílios que tiveram contato com leite. Eles não podem se misturar, não pode haver contaminação de um para o outro. Armazenamento. Os talheres, todos eles, um gaveteiro separado do outro. Uma gaveta para talheres que têm contato com a carne e outro gaveteiro para talheres que têm contato com derivados do leite. Como está aqui nessa proposta de cozinha que eu deixei pronta aqui para vocês. O ideal é que você tenha as áreas da cozinha separadas, né? É lógico que hoje em dia a gente não tem, nem toda casa, nem todo apartamento tem espaço para isso. Então a gente tem que ir privilegiando o que é mais importante. A área de armazenamento também tem que ser separada. Por quê? Porque os utensílios, eles não são os mesmos. Os utensílios são diferentes. Inclusive, em muitas casas judaicas, vocês vão reparar que os utensílios, eles têm, os pratos, os copos, enfim, todos os utensílios, eles têm cores diferentes, inclusive, que é para não correr o risco. A lava-louça. A lava-louça também. Tá vendo aqui no projeto? Eu deixei duas lava-louças. Nem todos têm espaço para duas lava-louças. Então, o que acontece nesse caso é
o cliente ele vai ter que privilegiar usar lava-louças pro os alimentos, né, para lavar os utensílios, enfim, dos alimentos que tiveram ou o contato com a carne ou o contato com leite. Ele não pode lavar, mas a lava-louça foi higienizada, lavou o cesto. Não pode, não pode. Ele vai ter que, se ele tiver um só, ele vai ter que privilegiar o uso dessa lava-louça. Ó, vamos dar uma olhadinha. Pronto. A geladeira. A geladeira ela é muito grande, então realmente é um pouco mais difícil o seu cliente ter duas geladeiras, dois refrigeradores, né? Então os alimentos podem sim ser armazenados no mesmo refrigerador, desde que muito bem fechados, né? Desde que não haja contaminação, contato entre um e outro. Em algumas cozinhas, inclusive, os clientes deixam prateleiras separadas, né? Para evitar, quanto mais você puder evitar o contato de um com o outro, né? Minimizar ali a possibilidade de um ter contato com o outro, melhor, tá? Então, a geladeira... nem sempre, só os mais privilegiados com espaço conseguem ter duas geladeiras. Que na verdade para a cozinha judaica seria o ideal, né? E agora a gente vai falar dos fornos. Para o forno, né? Para os fornos, vale a mesma regra da lava-louça, certo? Então você tem o forno e você tem o micro-ondas. Se você só tiver um forno e um forno micro-ondas, você vai ter que privilegiar ou os alimentos, né, derivados de carne ou os alimentos derivados de leite. Então, o forno, por exemplo, pode ser usado para os alimentos derivados de carne, o forno micro-ondas para os derivados de leite, enfim. Isso aí você tem que decidir com o seu cliente, de acordo com o espaço, com as possibilidades que você tem para fazer a produção dessa cozinha. O correto mesmo, como o forno não ocupa tanto espaço, é que você coloque ou numa mesma torre os dois fornos, né? Que você dá para adequar melhor numa cozinha mesmo com pouco espaço, lugar para os dois fornos. E agora a gente vai falar do cooktop, do fogão. O fogão é o seguinte, pode sim, se não houver espaço, se não houver possibilidade, haver um cooktop só ou somente um fogão, certo? O que você não pode é cozinhar ao mesmo tempo esses alimentos, né? Os derivados de leite, os derivados de carne. Então você tem que cozinhar separadamente. E em muitos casos, né? O que acontece também é separar as bocas do fogão. Então, se são 4 bocas, 2 cozinham alimentos de leite, 2 alimentos derivados de carne. Geralmente é o que acontece. Mas não tem problema você cozinhar os dois ali, né? Porque depois de higienizado, ele não acaba que o que respingou, você limpa. Então não tem parede, né? Não chega a ter contato um alimento com o outro, né? A não ser que sejam preparados simultaneamente, o que não pode. Ok? Então é isso. Tem aqui algumas imagens de projeto para vocês darem uma olhadinha. E eu tenho certeza que se vocês se depararem com um projeto tão especial como esse, vocês não vão passar aperto agora, certo? Até a próxima!